Você confiaria em alguém que de repente entrou na sua família? Muitas vezes, por trás de um sorriso aparentemente inofensivo, pode se esconder algo sombrio. Algo que não pertence a este mundo. No relato de hoje, você vai conhecer a história de Daniel, um jovem que viu sua vida virar um verdadeiro pesadelo depois que seu pai trouxe para casa uma nova companheira. O que começou como uma simples mudança familiar, logo se transformou em noites repletas de rituais estranhos, símbolos assustadores e uma presença que parecia controlar cada detalhe da casa. E o mais perturbador, essa mulher parecia ter planos que iam muito além de conquistar o coração do pai dele. Então, se prepare, apague as luzes, coloque os fones de ouvido e venha descobrir o que acontece quando a pessoa que deveria trazer amor e segurança se revela a origem de um medo indescritível. Meu nome é Daniel, tenho 23 anos, mas a história que quero contar aconteceu quando eu ainda tinha 17. Eu morava com meu pai, já que minha mãe tinha falecido alguns anos antes. Não foi fácil, claro que não, mas com o tempo aprendemos a lidar com a ausência dela. Meu pai sempre foi um homem trabalhador, alguém que se dedicava por completo à família e, apesar de todas as dificuldades, nunca me faltou nada. Ele era motorista de ônibus interestadual, por isso passava muitos dias fora de casa, às vezes semanas inteiras. Eu aprendi a ser independente desde cedo, a cozinhar o básico, a lavar minha própria roupa e a manter a casa em ordem. Quando ele voltava, sempre trazia alguma coisa para mim, um livro usado, uma camiseta, até doces caseiros de cidades pelas quais passava. Era o jeito dele de mostrar que pensava em mim, mesmo estando distante. Foi em uma dessas viagens que ele conheceu Clara, a mulher que viria a se tornar sua companheira e, para mim, minha nova madrasta. A primeira vez que ele a mencionou foi de maneira casual, durante o jantar. Eu estava concentrado em comer arroz com feijão quando ele soltou, quase sem me olhar. Conheci uma pessoa legal na viagem, Dani. O nome dela é Clara. Na hora não dei muita importância. Meu pai já tinha mencionado outras mulheres antes, mas nenhuma parecia durar muito tempo. Só que naquela noite percebi algo diferente no tom da voz dele. Ele estava animado, sorria sozinho, coisa que não fazia há muito tempo. As semanas seguintes foram marcadas por telefonemas frequentes, mensagens que eu escutava mesmo sem querer, porque ele falava alto no quarto. Clara isso, Clara aquilo. Aos poucos, percebi que a coisa estava ficando séria. Eu não sabia exatamente como me sentir a respeito. Parte de mim ficava contente em ver meu pai feliz, mas outra parte se sentia estranha, como se de alguma forma ele estivesse tentando substituir minha mãe. Eu evitava pensar nisso, mas era inevitável. Um sábado, ele me chamou para conversar na sala. Estava nervoso, eu percebia pelo jeito como mexia as mãos. Filho, eu quero que você conheça a Clara. Acho que é hora de apresentar vocês dois. Eu apenas assenti, sem demonstrar muito. Não queria decepcioná-lo, mas também não estava pronto para abrir espaço para outra pessoa em nossa casa. O encontro aconteceu em uma tarde chuvosa. Clara apareceu na porta com um guarda-chuva preto e um sorriso simpático. Era uma mulher de pouco mais de 40 anos, magra, de cabelos pretos muito lisos, que pareciam sempre estar no lugar certo. Seus olhos eram grandes e escuros, e havia algo neles que me deixava desconfortável, embora eu não conseguisse explicar o quê. Ela me cumprimentou com um beijo no rosto e disse que estava muito feliz em finalmente me conhecer. Seu perfume era forte, adocicado, e a sala inteira pareceu se encher daquele cheiro em poucos minutos. No início, a conversa foi normal. Falamos sobre escola, sobre o trabalho do meu pai e até sobre futebol, embora eu não fosse muito fã. Clara era educada, sorridente, mas havia algo nela que não me convencia.
Talvez fosse a maneira como ela me olhava por tempo demais, como se tentasse me decifrar. Às vezes, quando meu pai se distraía, eu a pegava me encarando com aqueles olhos escuros e um sorriso que não alcançava os lábios. Eu desviava o olhar rapidamente, fingindo não ter notado. Depois daquela tarde, Clara começou a aparecer com mais frequência. Vinha aos finais de semana, ajudava a cozinhar e até fazia questão de arrumar algumas coisas na casa. Meu pai parecia cada vez mais apaixonado e eu cada vez mais desconfortável. Havia algo que não se encaixava, mas eu não tinha como explicar. Talvez fosse apenas ciúmes, pensei. Talvez eu não tivesse superado a ausência da minha mãe, e por isso qualquer mulher que tentasse ocupar aquele espaço seria automaticamente rejeitada por mim. Com o passar dos meses, Clara e meu pai anunciaram que pretendiam se casar. Eu não consegui esconder a surpresa. Casar? Mas vocês se conhecem há tão pouco tempo, eu disse, tentando soar calmo. Meu pai me respondeu com firmeza, dizendo que a vida era curta demais para perder tempo. Ele queria seguir em frente, recomeçar. Eu não tinha escolha além de aceitar. Pouco depois do casamento, Clara se mudou para nossa casa, e foi aí que as coisas começaram a mudar de verdade. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Ela organizava a cozinha, decorava os cantos da sala com vasos de flores, colocava tapetes novos nos quartos. Mas aos poucos, pequenos detalhes começaram a me incomodar. Por exemplo, eu nunca tinha visto meu pai usar velas em casa, mas de repente havia velas em todos os lugares. Na sala, no quarto deles, até no banheiro. Clara dizia que era para deixar o ambiente mais aconchegante, mas algumas delas tinham símbolos estranhos gravados, desenhos que eu não reconhecia. À noite, eu acordava com cheiro de incenso vindo do corredor. Ela dizia que era para purificar as energias, mas o odor era forte demais, enjoativo e me deixava tonto. Outro detalhe era o jeito como ela falava sozinha. Várias vezes, ao passar pelo quarto deles, eu ouvia sua voz em sussurros. Não era como se estivesse no telefone, era diferente. Era baixo, rápido, quase como uma oração, mas em um idioma que eu não conhecia. Quando eu entrava, ela parava imediatamente e sorria, perguntando se eu queria algo. Eu balançava a cabeça e voltava para meu quarto, tentando não pensar naquilo. O comportamento do meu pai também começou a mudar. Ele sempre fora brincalhão comigo, sempre tinha tempo para uma conversa ou para me perguntar sobre a escola. Mas desde que Clara se mudou, parecia distante, cansado o tempo todo. Seus olhos estavam sempre vermelhos, como se não dormisse direito. Quando eu perguntava se ele dizia que era apenas o trabalho, mas eu sabia que não era só isso. Uma noite, acordei com um barulho vindo da cozinha. Olhei o relógio, eram quase 3 da manhã. Levantei devagar, tentando não fazer barulho, e desci as escadas. Quando cheguei perto, percebi uma luz fraca piscando. Escondi-me atrás da parede e espreitei. Clara estava de pé diante da mesa, cercada de velas acesas. Ela segurava algo nas mãos, parecia um colar com um pingente escuro, e murmurava palavras rápidas em um tom que me gelou o sangue. Sua sombra se projetava contra a parede de forma estranha, como se fosse maior do que deveria ser. Meu primeiro instinto foi recuar, mas quando dei um passo para trás, a madeira do piso rangeu. Clara ergueu a cabeça imediatamente. Seus olhos, refletindo a chama das velas, pareciam mais escuros do que nunca. Por um segundo, juraria que ela sorriu para o vazio, como se já soubesse que eu estava ali. Corri de volta para o meu quarto e me tranquei, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas um sonho, que eu estava imaginando coisas. No dia seguinte, ao descer para o café da manhã, encontrei a cozinha impecavelmente arrumada, como se nada tivesse acontecido. Clara estava sorridente, servindo ovos mexidos ao meu pai, que parecia ainda mais abatido do que antes. Quando me viu, ela se aproximou e tocou meu ombro. "Você dormiu bem, Daniel?"
Perguntou com um olhar que parecia atravessar a minha pele. Eu apenas balancei a cabeça, sem coragem de responder. Naquele momento, tive certeza de que algo estava errado. Muito errado. Na semana seguinte, comecei a notar pequenos detalhes que me deixavam ainda mais desconfortável. Clara havia se estabelecido na casa como se sempre tivesse morado ali. Mudou a disposição dos móveis da sala, colocou cortinas pesadas nos quartos e trouxe uma quantidade absurda de plantas que espalhou por todos os cantos. Algumas eram comuns, mas outras eu nunca tinha visto antes. Tinha uma em particular, de folhas escuras e retorcidas, que ela colocou bem na entrada da casa. Quando passei por ela, senti um cheiro azedo, como de coisa estragada. Perguntei a Clara que planta era aquela. Ela sorriu e respondeu que era para proteção. Apesar da aparente simpatia, Clara sempre tinha um olhar que me incomodava. Era como se estivesse me observando o tempo todo, mesmo quando fingia estar distraída. Meu pai parecia não perceber nada disso. Pelo contrário, estava cada vez mais dependente dela. Se antes ele tinha o hábito de conversar comigo à noite, agora ele simplesmente se recolhia ao quarto com Clara. E eu só o via no dia seguinte, abatido, como se tivesse passado a noite em claro. Uma tarde, quando voltei da escola, encontrei a porta da sala entreaberta. O sol já estava se pondo e a luz alaranjada iluminava parcialmente o interior. Entrei devagar e parei diante da cena. Clara estava de joelhos no chão, rodeada por velas e símbolos desenhados em giz. Ela murmurava palavras rápidas, quase como uma reza. No centro do círculo havia uma tigela com um líquido escuro. No instante em que me viu, ela se levantou de repente, cobrindo a tigela com as mãos. "Você chegou cedo, Daniel", disse com um sorriso que não escondia a irritação. Eu não sabia o que responder. Murmurei apenas que precisava pegar um livro no quarto e subi correndo as escadas. Lá de cima, ainda pude ouvir sua voz baixa, como se continuasse o que estava fazendo. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouvi um som vindo do corredor. Eram passos lentos, arrastados. Meu quarto ficava ao lado do deles e percebi quando a porta se abriu. Alguém caminhava pelo corredor, mas não parecia ser meu pai. O som era mais leve, quase como se estivesse descalço. O rangido parou bem em frente à minha porta. Meu coração disparou. Eu estava deitado, imóvel, tentando controlar a respiração. Depois de alguns segundos de silêncio absoluto, algo roçou a madeira, como se unhas arranhassem devagar. O barulho se repetiu 2 vezes antes de cessar. Só voltei a respirar aliviado quando ouvi o ranger da escada e o som desapareceu. No dia seguinte, comentei com meu pai sobre os barulhos. Ele riu e disse que a casa era antiga, que a madeira rangia por causa da umidade. "Você está imaginando coisas, filho. Clara tem razão. Você anda muito nervoso." Aquilo me irritou. Nunca antes eu tinha ouvido arranhões na porta, e não era a primeira vez que sentia a presença de alguém me observando durante a noite. Mas percebi que insistir seria inútil. Meu pai parecia completamente enfeitiçado por Clara, como se ela fosse a única coisa importante em sua vida. As coisas pioraram quando objetos começaram a desaparecer do meu quarto. Primeiro foi um caderno da escola. Depois, uma pulseira de couro que minha mãe tinha me dado antes de morrer. Procurei em todos os cantos, mas não encontrei. Perguntei a Clara se ela tinha visto, e ela apenas sorriu, dizendo que talvez eu fosse desorganizado demais. No entanto, em uma manhã, quando ela estava ocupada na cozinha, entrei no quarto dela e do meu pai. Abri a gaveta do criado mudo dela e quase caí para trás. Dentro havia um monte de objetos que reconheci imediatamente. Meus cadernos, minha pulseira, até meias minhas estavam ali, dobradas com cuidado. Fechei a gaveta rapidamente e saí de lá com o coração disparado. Aquilo não fazia sentido. Por que ela teria as minhas coisas guardadas? Quando meu pai voltou naquela noite, tentei contar a ele, mas ele se irritou.
Disse que eu estava inventando coisas para criar intriga, que precisava respeitar a mulher dele. Foi a primeira vez que discutimos seriamente. Ele me olhou de uma forma que nunca tinha feito antes, como se estivesse defendendo Clara contra mim. A partir desse dia, o clima em casa mudou. Clara parecia ainda mais atenta a cada passo que eu dava. Sempre que eu a encontrava no corredor, ela sorria de forma estranha, mas seus olhos permaneciam frios. Uma noite, quando fui beber água, cruzei com ela na cozinha. A luz fraca da geladeira iluminava seu rosto de maneira assustadora. Ela me entregou um copo já cheio, antes mesmo de eu pedir. Você precisa descansar, Daniel. Dormir bem é importante. Bebi em silêncio, mas quando voltei para o quarto, senti meu estômago embrulhar. Passei horas com náuseas e só consegui dormir quando o dia começou a clarear. Os dias seguintes foram ainda mais perturbadores. Comecei a ter pesadelos recorrentes. Sonhava que estava preso em meu quarto, incapaz de abrir a porta enquanto uma sombra rastejava do canto até minha cama. Sempre acordava suando frio, com a sensação de que havia alguém sentado ao pé do colchão. Uma madrugada, tive certeza de que não era apenas um sonho. Acordei e vi a silhueta de uma mulher sentada ali, imóvel, me observando. Quando pisquei, ela havia desaparecido. Fui ficando cada vez mais paranoico. Na escola, meus amigos perguntavam se eu estava doente, porque minhas olheiras eram profundas e eu parecia sempre cansado. Em casa, evitava ficar sozinho com Clara, mas era impossível. Meu pai passava mais tempo fora e quando estava presente, era como se não fosse ele. Estava apático, silencioso, completamente diferente do homem que eu conhecia. Um fim de tarde, Clara me chamou para ajudá-la a buscar algo no porão. Relutei, mas acabei descendo atrás dela. O porão era úmido, cheio de caixas velhas e móveis empoeirados. Clara acendeu uma lamparina e começou a procurar algo em um baú. Foi então que vi, no canto, um pano estendido no chão com símbolos desenhados, semelhantes aos que tinha visto na sala semanas antes. Sobre ele havia fotografias. Fotografias minhas, algumas rasgadas ao meio, outras com marcas de queimado nas bordas. Entre elas estava a pulseira da minha mãe. Senti um calafrio percorrer meu corpo. Perguntei a Clara o que era aquilo. Ela me olhou calmamente, como se já esperasse a pergunta. Proteção, Daniel. Tudo isso é para manter a família segura. Sua voz era doce, mas seus olhos ardiam como fogo. Não aguentei ficar ali por mais tempo e subi correndo, deixando-a sozinha no porão. Naquela noite, não consegui dormir. Algo dentro de mim gritava que Clara não era quem aparentava ser. Depois do que vi no porão, fiquei ainda mais desconfiado de Clara. Eu queria contar ao meu pai, mostrar as fotos e os símbolos, mas algo dentro de mim me dizia que seria inútil. Ele estava completamente cego, enfeitiçado de alguma forma. Talvez se eu tivesse provas, talvez se eu conseguisse fotografar o que ela fazia, ele acreditaria em mim. Mas a cada dia era mais difícil, porque Clara parecia saber exatamente o que eu pensava. Às vezes, ela dizia coisas que eu nunca tinha falado em voz alta, como se lesse minha mente. Naquela semana, comecei a trancar meu quarto sempre que saía. Guardei minhas coisas dentro da mochila e a levava comigo até para a escola. Mesmo assim, continuava sentindo que alguém mexia nos meus pertences. Certa noite, quando voltei da aula de reforço, encontrei meu travesseiro fora do lugar. Em cima dele havia um pequeno fio de cabelo preto, longo e liso. Clara usava exatamente aquele tipo de cabelo. Eu nunca a tinha deixado entrar no meu quarto, mas sabia que ela estivera ali. As noites se tornaram insuportáveis. Eu acordava sempre por volta das 3 da manhã, com a sensação de que algo me observava. O silêncio da casa era cortado por sons sutis. Portas rangendo, passos lentos, sussurros que eu não conseguia entender. Um dia, criei coragem e fiquei acordado, fingindo dormir. Por volta do mesmo horário,
Ouvi a maçaneta girar devagar. Minha porta estava trancada, mas mesmo assim a maçaneta se movia para frente e para trás. Eu prendi a respiração com o coração acelerado. Depois de alguns segundos, o som parou e ouvi passos se afastando no corredor. No café da manhã seguinte, Clara me olhou de forma estranha. "Você dormiu bem, Daniel?" Perguntou como sempre fazia. Mas dessa vez havia algo diferente em sua voz, como se estivesse zombando de mim. Eu apenas balancei a cabeça, incapaz de responder. As coisas pioraram quando meu pai adoeceu. Ele começou a ter febres constantes, dores no corpo e uma palidez que nunca tinha visto antes. Clara dizia que era apenas estresse do trabalho, mas eu sabia que não era isso. Às vezes, eu o ouvia gemendo durante a noite, como se tivesse pesadelos terríveis. Quando eu tentava entrar no quarto para vê-lo, Clara me barrava na porta, dizendo que ele precisava descansar. O pouco que consegui ver me deixou perturbado. Marcas escuras apareciam nos braços e no pescoço dele, como hematomas que surgiam do nada. Uma madrugada, ouvi meu pai gritar. Corri até o quarto, mas a porta estava trancada. Bati com força, pedindo para ele abrir, mas ninguém respondeu. Do outro lado, só ouvi os gemidos abafados. Então, de repente, silêncio absoluto. Quando a porta finalmente se abriu, Clara saiu calmamente, arrumando os cabelos. Disse que meu pai estava dormindo e que não era para eu me preocupar. Atrás dela, pude ver apenas a sombra do corpo dele deitado na cama, imóvel. Meu desespero aumentava a cada dia. Comecei a passar mais tempo fora de casa, tentando evitar aquele ambiente sufocante. Mas sempre que voltava, encontrava Clara sorrindo, como se esperasse por mim. Uma vez, encontrei sobre minha escrivaninha um pedaço de papel dobrado. Ao abri-lo, vi símbolos estranhos desenhados com uma tinta vermelha. No centro estava escrito meu nome, repetido várias vezes. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Joguei o papel no lixo imediatamente, mas naquela noite tive o pior pesadelo da minha vida. Sonhei que estava preso em meu quarto, incapaz de sair. O ar estava pesado, difícil de respirar. Aos poucos, uma sombra se aproximava do canto da parede, subindo como fumaça até tomar forma. Era uma mulher alta, de cabelos longos e pretos que cobriam o rosto. Quando finalmente levantou a cabeça, vi que não tinha olhos, apenas duas cavidades escuras de onde escorria algo viscoso. Ela abriu a boca, mas em vez de som, apenas um sussurro entrou direto nos meus ouvidos. "Você pertence a mim agora." Acordei gritando, coberto de suor, e para meu horror, percebi que a janela do meu quarto estava aberta. Eu tinha certeza de que a tinha trancado antes de dormir. Passei os dias seguintes em alerta constante, mas o que me deixou realmente aterrorizado foi o que aconteceu com meu cachorro, Thor. Ele era meu companheiro desde a infância, um vira-lata grande e sempre fiel. Uma tarde, cheguei da escola e o encontrei deitado no quintal, sem se mover. Corri até ele, mas já estava sem vida. Seus olhos estavam arregalados, a boca aberta em um último rosnado silencioso. Senti o chão sumir sob meus pés. Quando levantei o olhar, vi Clara observando da varanda, com uma expressão serena. "Essas coisas acontecem, Daniel. A vida se vai quando precisa se ir", disse friamente. Enterrei Thor no fundo do quintal sozinho, com as mãos tremendo. Enquanto jogava terra sobre o corpo dele, senti como se alguém estivesse atrás de mim, respirando forte. Virei rápido, mas não havia ninguém. Só Clara, mais distante, sorrindo em silêncio. Foi a partir daí que decidi que precisava encontrar respostas. Esperei até que ela e meu pai saíssem juntos e aproveitei para vasculhar a casa. Procurei nos armários, nas gavetas, mas o que encontrei foi ainda mais perturbador. Dentro do armário do quarto dela havia uma caixa de madeira escura trancada com um cadeado.
Consegui arrombá-lo com uma chave de fenda. Lá dentro, encontrei velas gastas, ossos pequenos que pareciam de animais, potes com líquidos de cores estranhas e, o que mais me assustou, fotos minhas. Algumas eram antigas, de quando eu era criança, e outras eram recentes, que eu não fazia ideia de como ela tinha conseguido. Em todas, meu rosto estava riscado com linhas vermelhas. Fechei a caixa com as mãos trêmulas e a coloquei de volta antes que voltassem. Mas, naquele instante, tive certeza de que Clara estava fazendo algo contra mim e contra meu pai. Não era apenas uma madrasta estranha, havia algo maligno nela. Naquela noite, decidi enfrentar meu pai de uma vez por todas. Esperei ele se sentar na sala e contei tudo, sobre os símbolos, as fotos, a caixa. Ele me ouviu em silêncio, sem interromper. Quando terminei, pensei que finalmente ele entenderia, mas para minha surpresa, ele apenas balançou a cabeça. Você precisa parar com essa paranoia, Daniel. Clara é a melhor coisa que aconteceu em nossas vidas. Se continuar inventando essas histórias, vamos ter problemas. Foi como levar um soco. Ele não acreditava em mim. Naquele momento, percebi que estava sozinho. E então, naquela madrugada, algo aconteceu que mudou tudo. Naquela madrugada, acordei com um som estranho vindo do quarto dos meus pais. Era como um murmúrio, mas havia algo de animalesco nele. Um tom gutural que me fez gelar por completo. Levantei da cama e me aproximei devagar do corredor. A porta estava entreaberta e uma luz fraca de velas escapava pelas frestas. Respirei fundo e empurrei um pouco, apenas o suficiente para espiar. O que vi me deixou paralisado. Meu pai estava deitado na cama, imóvel, com os olhos arregalados, enquanto Clara estava ajoelhada ao lado dele, murmurando aquelas palavras estranhas que eu já tinha ouvido antes. Na mão, segurava uma faca pequena e passava a lâmina devagar sobre o peito dele, sem cortar, apenas desenhando símbolos na pele com a ponta fria. As velas em volta tremulavam como se houvesse vento, mas a janela estava fechada. Por um instante, jurei ver a sombra de Clara crescer na parede, maior do que seu corpo real, como se algo por trás dela se projetasse para fora. Engoli em seco e dei um passo para trás, mas o piso rangeu. Clara parou de repente e virou a cabeça em minha direção. Seus olhos brilharam com a luz da vela e por um instante pareciam completamente pretos. Eu congelei. Ela sorriu lentamente, como se estivesse esperando por mim. Fechei a porta com força e corri para meu quarto, trancando-me lá dentro. Passei o resto da noite acordado, sentado na beira da cama, com o coração disparado. Na manhã seguinte, desci para tomar café e encontrei meu pai sentado à mesa, com um semblante cansado e um olhar perdido. Ele parecia não se lembrar de nada. Quando perguntei como estava, apenas respondeu que tinha dormido mal. Clara entrou logo depois, vestida de branco, o rosto sereno como sempre. Colocou a mão no ombro dele e disse: "Eu cuidei de você a noite toda, querido. Logo vai se sentir melhor." Eu queria gritar, contar o que tinha visto, mas meu pai parecia tão confuso que tive medo de piorar sua situação. Com o passar dos dias, os sintomas dele só pioraram. Ele começou a perder peso, sua pele estava pálida e cheia de manchas escuras. Às vezes, quando eu passava pelo quarto, ouvia sua respiração pesada, como se estivesse sufocando. Clara dizia que eram crises passageiras, mas eu sabia que não. A cada vez que ele parecia pior, ela surgia mais radiante, como se alimentasse da fraqueza dele. Certa tarde, decidi procurar ajuda. Fui até a casa de Dona Lourdes, uma vizinha idosa que conhecia minha mãe desde sempre. Contei a ela algumas coisas, sem entrar em detalhes sobrenaturais, apenas dizendo que Clara me deixava desconfiado, que meu pai estava adoecendo e que eu não sabia o que fazer. Dona Lourdes me olhou com uma expressão séria e disse: "Seu pai abriu a porta para algo que não entende, menino. Essa mulher não é quem você pensa. Tenha cuidado." Perguntei o que ela queria dizer com aquilo.
mas ela apenas balançou a cabeça, como se tivesse dito mais do que devia. Naquela noite, quando voltei para casa, percebi algo diferente no ambiente. O ar estava pesado, quase sufocante, e um cheiro forte de enxofre impregnava as paredes. Subi para meu quarto e encontrei, sobre minha cama, um objeto que não estava lá antes. Uma pequena caixa de madeira, aberta, contendo dentro dela um pedaço de unha e fios de cabelo. Meus fios de cabelo. Senti o estômago se revirar. Eu nunca tinha visto aquela caixa antes, mas sabia de onde vinha. Corri até o quarto do meu pai para mostrar, mas ele estava desacordado. Clara estava sentada ao lado dele, com a mão pousada em sua testa. Quando me viu entrar com a caixa na mão, ela se levantou devagar, me encarando. Você não devia mexer nas minhas coisas, Daniel. Sua voz era calma, mas havia algo ameaçador escondido nela. O que é isso? Por que você tem coisas minhas aqui? Perguntei com a voz trêmula. Ela se aproximou lentamente até ficar a poucos passos de mim. Seus olhos escuros brilhavam na penumbra. É para o seu bem. Você não entende, mas logo vai entender. Saí correndo antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Tranquei-me no quarto, mas não consegui pregar os olhos. Passei horas sentado até que por volta das 3 da manhã ouvi o mesmo som do outro dia. A maçaneta girando. Mas dessa vez, além dela, havia uma respiração pesada do outro lado, como se alguém estivesse encostado na porta. E então, lentamente, começaram os arranhões. Primeiro suaves, depois mais fortes, como se unhas longas passassem pela madeira. Fiquei imóvel, segurando a respiração, até que, de repente, tudo parou. No dia seguinte, acordei exausto. Ao abrir a porta, vi que havia marcas visíveis de arranhões na madeira. Passei a mão e senti as ranhuras. Não era imaginação. Clara passou pelo corredor naquele momento, olhou para a porta e sorriu. Você devia cuidar melhor do seu quarto, Daniel. Está ficando gasto demais. Aquilo foi o suficiente. Decidi que precisava sair dali. Peguei minha mochila, coloquei algumas roupas e documentos e planejei passar alguns dias na casa de um amigo. Mas quando desci as escadas, Clara já estava parada na sala, como se soubesse o que eu pretendia. Você não pode ir embora agora, Daniel, disse em tom suave, mas firme. Seu pai precisa de você. Tentei argumentar, mas minha voz falhou. Havia algo no olhar dela que me paralisava, como se eu não tivesse controle sobre o próprio corpo. Nos dias seguintes, perdi completamente a noção do tempo. Às vezes, acordava sem lembrar como tinha adormecido. Outras, sentia que havia alguém ao meu lado na cama, respirando, mas quando acendia a luz, não havia nada. Meu pai estava cada vez mais debilitado e Clara parecia cada vez mais presente, sempre sorrindo, sempre observando. Uma madrugada, acordei com um barulho forte vindo do porão. Peguei uma lanterna e desci, decidido a descobrir a verdade. Quando abri a porta, quase desmaiei. O porão estava iluminado por dezenas de velas. No centro, havia um círculo desenhado no chão com símbolos que eu não compreendia. Dentro dele estavam várias fotos minhas e do meu pai, algumas já queimadas, outras presas com alfinetes. E no meio, um objeto que me fez tremer. A pulseira da minha mãe, a mesma que tinha desaparecido semanas antes. De repente, ouvi passos atrás de mim. Clara estava parada na escada, me olhando de cima. Seu rosto estava à meia luz, e por um instante parecia deformado, como se sua pele se esticasse mais do que deveria. Agora você entende, Daniel, disse em um sussurro que ecoou pelo porão. A sua família sempre me pertenceu. Eu soltei a lanterna e corri, sem olhar para trás. Corri do porão até meu quarto, batendo a porta com força e empurrando a cômoda contra ela. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o celular. Pensei em ligar para a polícia, mas o que eu diria?
que minha madrasta fazia rituais com fotos minhas e estava sugando a vida do meu pai, eles ririam de mim. Ou pior, contariam tudo a ela. E eu já sabia que Clara parecia sempre um passo à frente, como se previsse cada movimento meu. Passei o resto da noite acordado, os olhos fixos na porta, esperando que ela tentasse entrar. Mas não houve barulho algum, só o silêncio opressor que parecia me esmagar. Quando o sol finalmente surgiu, desci para a cozinha e encontrei Clara preparando o café da manhã como se nada tivesse acontecido. Ela me deu bom dia com um sorriso suave, e naquele instante tive certeza de que ela sabia que eu tinha visto tudo. Meu pai estava cada vez pior. Ele mal se levantava da cama e, quando falava, era apenas um murmúrio. Seus olhos estavam fundos, a pele amarelada. Um médico teria internado ele imediatamente, mas Clara dizia que estava cuidando dele, que tinha remédios melhores do que qualquer hospital. E ele acreditava. Ele simplesmente acreditava em tudo o que ela dizia. Na tarde daquele dia, fui até a casa de Dona Lourdes novamente. Bati à porta desesperado. Ela me recebeu com expressão aflita. Contei tudo, cada detalhe do que tinha visto no porão. Quando terminei, ela segurou minhas mãos com força e disse em voz baixa: "Ela não é deste mundo, menino. E o que ela quer não é apenas seu pai." Perguntei o que eu devia fazer, mas Dona Lourdes apenas balançou a cabeça. Existem coisas que não se desfazem tão facilmente. O laço já foi criado. Você precisa resistir ou ela vai levar você também. Suas palavras ficaram martelando na minha mente enquanto eu voltava para casa com o coração apertado. Naquela noite, Clara me chamou para a sala. Estava sozinha, sentada na poltrona, com as luzes apagadas e apenas algumas velas acesas ao redor. "Sente-se, Daniel", disse com calma. Eu hesitei, mas me sentei no sofá em frente. Ela me olhou fixamente e senti uma pressão estranha nos ouvidos, como se a sala inteira tivesse ficado menor. "Você precisa parar de lutar contra mim. Seu pai já entendeu, ele já me pertence, e você é o próximo." Meu corpo inteiro se arrepiou. Tentei me levantar, mas não consegui. Era como se algo me prendesse ao sofá. Clara sorriu e se levantou lentamente, caminhando até mim. Seus olhos escureceram e por um instante vi o rosto dela se transformar. A pele esticada, a boca maior do que deveria ser, com dentes afiados aparecendo no sorriso. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. Ela se aproximou do meu ouvido e sussurrou: "Está na sua hora de aceitar." De repente, um barulho forte ecoou pelo andar de cima. Era meu pai, tossindo e chamando meu nome. Isso me deu a força que eu precisava para me soltar. Corri até o quarto dele e o encontrei caído no chão tentando respirar. Me ajoelhei ao lado e tentei ajudá-lo, mas Clara entrou logo atrás, calma como sempre. "Não adianta, Daniel. Ele já está comigo." Eu me virei para ela desesperado e foi então que vi. Atrás de Clara, na parede, havia uma sombra que não correspondia ao corpo dela. Era muito maior, com chifres retorcidos e braços longos que quase tocavam o teto. A sombra se movia independentemente dela, e quando percebi, seus olhos brilhavam como brasas. Segurei meu pai pela mão, mas ele estava fraco demais. "Vai, filho. Corre", ele murmurou, quase sem voz. Minhas lágrimas escorriam, mas eu sabia que tinha razão. Levantei e corri pelo corredor, descendo as escadas em disparada. Atrás de mim, ouvi passos e risadas que não eram apenas de Clara, mas de algo mais, algo que parecia vir das paredes. Saí pela porta da frente sem olhar para trás. Corri pela rua escura até não sentir mais as pernas. Só parei quando cheguei à casa de Dona Lourdes. Ela me abrigou naquela noite e no dia seguinte fomos juntos até minha casa. Mas quando chegamos, tudo estava em silêncio. A porta estava aberta,
A sala arrumada como se nada tivesse acontecido. Subimos até o quarto do meu pai e a cama estava vazia. Nenhum sinal dele, nem de Clara. Chamamos a polícia, claro. Eles fizeram buscas, mas não encontraram nada. Meu pai foi dado como desaparecido e Clara nunca mais foi vista. O que restou na casa foram apenas vestígios estranhos, símbolos riscados no porão, velas queimadas e aquele cheiro enjoativo que parecia nunca ir embora. Fui morar com um tio em outra cidade, mas até hoje, às vezes, acordo no meio da madrugada com a sensação de que alguém está sentado ao pé da minha cama. E sempre sinto o cheiro forte de incenso adocicado no ar. E é nesse momento que eu lembro das palavras de Clara, sussurradas bem perto do meu ouvido. Você é o próximo. E assim termina a história de Daniel e sua nova madrasta. Uma presença que transformou sua vida em um pesadelo sem fim. O que aconteceu com o pai dele permanece um mistério, assim como o paradeiro de Clara. Mas uma coisa é certa: nem sempre conhecemos quem realmente deixamos entrar em nossas casas ou em nossas famílias. Se você chegou até aqui, é porque esta história mexeu com você de alguma forma. Então não esqueça. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos relatos de terror. E agora eu quero saber de você. O que você teria feito no lugar de Daniel? Acredita que Clara era realmente humana ou algo muito pior? Comente aqui embaixo a sua opinião, porque sua participação é muito importante. Até o próximo vídeo, se você tiver coragem de voltar.